melhorou a sua equipe de 2019 ou ainda não? Essa equipe agora. 2019 foi 34 vitórias consecutivas, nós somos nas 10. Que o Felipe Luiz teria pedido 5 milhões de reais por mês de salário. E faz uma pedida de um patamar bem alto que o Flamengo não pretende aceitar. Após o elenco do Flamengo lutar pela permanência do técnico Felipe Luiz, parece que a verdade começa a vir à tona. Em uma breve entrevista concedida a um torcedor, o treinador Jorge Jesus comentou sobre o atual momento e citou o trabalho de Felipe Luiz. Além disso, alguns comentaristas esportivos também desabafaram, levantando dúvidas sobre a continuidade do técnico no comando do Flamengo. A negociação entre Felipe Luiz e o Flamengo, de fato, está bem difícil. Os dois lados se mostram, nesse estágio das conversas, um tanto quanto redutíveis. O Flamengo entende que chegou no seu máximo, oferecendo ao técnico um salário várias e várias vezes superior àquilo que ele recebia. Em contrapartida, Felipe ele não tinha um salário alto em relação aos técnicos de futebol do Brasil, muito em função, claro, do fato de ter sido promovido no final do ano passado, na antiga gestão do Sub-20 para o time profissional, e aí firmou um contrato até o final desse ano de 2025, era uma experiência. Conseguiu títulos importantes, mudou o seu patamar no mercado, contratou um empresário poderoso, que atua fortemente no futebol internacional, e faz uma pedida de um patamar bem alto que o Flamengo não pretende aceitar. E do lado do técnico, até agora, a queda de braço está muito firme, ele também não cede. Não dá para afirmar nada dessa altura. Qualquer coisa que um de nós, da imprensa, um torcedor, diga é um palpite, porque está tudo muito indefinido. É possível que os lados estiquem a corda, imaginando que possam ceder um pouco lá na frente, ou não, pagar para ver até o final. E aí surgem nomes especulados na imprensa, muito provavelmente vazados pelos dois lados, né? Pessoas que trabalham de um lado, que trabalham do outro, vazam nomes para parecer que o técnico não é insubstituível, como ninguém é, claro, né? Ou que o clube já se movimenta, ou então que, olha, não estão valorizando tanto o técnico, já estão procurando outra pessoa para o cargo. É o torcedor que quer muito a permanência do Felipe, pode não gostar. Enfim, aí é um jogo que faz parte, né? É do jogo. Acontece isso. Enfim, mas os capítulos finais se aproximam, porque daqui a mais ou menos 20 dias perto disso, os jogadores vão se reapresentar, né? Para começar a temporada de 2026. E, evidentemente, o Flamengo precisa de um técnico para recebê-los, seja ele qual for. Felipe Luiz dá ok para a proposta do Flamengo, mas salário da comissão técnica emperra acordo às vésperas do fim do contrato. Eu gravei um vídeo hoje mais cedo falando sobre aquela questão envolvendo o salário de 5 milhões de reais por mês. Eu disse que não tinha isso. Eu também falei que o Felipe Luiz já tinha dado ok para a proposta salarial dele. E o que travava naquele momento era a situação da comissão técnica. Caio Mota, meu irmão, colocou uma matéria completa aqui no Globo Esporte, inclusive confirmando a nossa informação sobre o entrave que acontece neste momento entre a comissão técnica do Felipe Luiz e o desfecho da negociação do treinador com o Flamengo. É óbvio que o Felipe Luiz também, vendo o tempo passando, vendo que o Flamengo, o presidente Babi fez uma proposta, o Flamengo cedeu um pouco lá, o Felipe cedeu um pouco aqui, e o tempo tá passando, então precisa de um desfecho. Como não tinha mais lastro para um cabo de guerra, o Felipe Luiz ele aceitou a proposta do Flamengo. Agora, o que tá emperrando é, o Felipe Luiz quer negociar o salário da comissão técnica dele separado. Vamos supor, a gente tem isso aqui de salário para mim, agora vamos negociar aqui o salário da minha comissão técnica. O Felipe Luiz ele fez uma composição com bônus e multa acessível. Vamos supor, eu não sei os valores, não vou falar aqui de valores, porque o Felipe queria ganhar 20 milhões de reais por ano. O Flamengo estava oferecendo 15 milhões de reais. Isso é um exemplo, tá, gente? O Felipe Luiz falou assim, beleza, eu aceito ganhar os 15, mas se eu for campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, a cada título que eu ganhar, a cada meta que eu bater, esses meus 15 do ano, ele vai aumentando nas premiações e eu posso chegar a esses 20 que eu quero ganhar. Foi basicamente isso que as partes fizeram na situação do salário do técnico Felipe Luiz. O que está pegando ainda a situação do salário da comissão técnica. É isso. Resolvendo isso, essa novela vai ter um final feliz. Eu quero que tenha um final feliz, quero que o Felipe Luiz fique feliz, não quero que o Flamengo sangre, o Flamengo não pode sangrar, porque
Óbvio, a gente quer que o Flamengo pague aquilo que seja bom pro Flamengo e bom pro treinador. A informação nessa matéria dá conta que o salário aceito pelo Felipe Luiz ainda não é o top do Brasil. O Abel Ferreira vai ganhar mais do que ele e o salário dele ainda é menor do que o do Tite, quando o Tite era técnico do Flamengo em 2024. Só pra gente poder ter uma noção mais ou menos do que o Felipe Luiz está pedindo aí, ou do qual foi o acordo que ele aceitou por parte do Flamengo. Quero que essa novela acabe logo, porque quero que o Flamengo contrate, reforce. Daqui a menos de um mês, é dia 24 de janeiro, já tem o final da Supercopa contra o Corinthians. Quero que essa situação se resolva o mais rápido possível e que fique bom pra todo mundo. Vou desmentir esse valor que tem muita gente soltando agora, que o Felipe Luiz teria pedido 5 milhões de reais por mês de salário. Mentira. Eu apurei muito a situação agora e o que eu quero deixar claro, se eu tava dizendo que o Flamengo precisava fazer o máximo esforço, tinha que se esforçar para manter o Felipe Luiz, o que eu apurei me deixa claro que o Flamengo fez todo o esforço possível. Porque o Flamengo chegou em cerca de 3 milhões de reais por mês, que é muito próximo do que ganha o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, que já está há 5 anos no Palmeiras conquistando títulos. Então, quando o Flamengo chega numa proposta de cerca de 3 milhões de reais por mês para um cara que ganhava 300 mil por mês, ou seja, 10 vezes mais, né, a proposta atual, então o Flamengo fez o esforço que ele podia. E agora é aquilo que eu falo. Se eu tava cobrando do Flamengo, eu acho que agora o Felipe Luiz que tem que falar com o agente dele, o Jorge Mendes, porque não é o Felipe Luiz que dificulta muitas vezes, é o agente do Felipe Luiz, é o Jorge Mendes. E ele deveria falar: Jorge, eu tava ganhando 300 mil por mês, os caras estão oferecendo cerca de 3 milhões de reais por mês, 10 vezes o que eu tava ganhando, vamos fechar. Eu acho que agora cabe ao Felipe Luiz querer trabalhar no Flamengo, querer fazer uma era vitoriosa no Flamengo, porque se eu tava dizendo que o Flamengo precisava fazer o máximo esforço para ter o Felipe Luiz, o Flamengo fez. Essa é a minha apuração. E os cerca de 3 milhões de reais por mês que o Flamengo vai pagar chegam muito perto da pedida do agente do Felipe Luiz, do Jorge Mendes. Então, pra mim, agora, opinião, e é informação, tá? Essa é informação. A proposta do Flamengo é de cerca, quase ali gravado, 3 milhões de reais por mês. Não é. E a pedida do Felipe Luiz não foi de 5 milhões de reais por mês, tá? Pode chegar a um valor próximo a 5 milhões de reais por mês, com bônus, com títulos, mas aí depende muito de premiação. Então o Flamengo chega ao valor de cerca de 3 milhões de reais por mês, que é quase igual ao que o Abel Ferreira ganha no Palmeiras. E ó, o Flamengo fez o máximo esforço. Isso tem que ser reconhecido. Agora, pra mim, tem que partir do Felipe Luiz falar com o Jorge Mendes: ó, Jorge, os caras chegaram a 3 milhões por mês, estão me valorizando pra caramba. Eu quero ter uma era vitoriosa no Flamengo. É isso, apuração, informação, apurei tudo. E se eu tava dizendo antes, Flamengo tem que fazer o máximo esforço, o Flamengo fez. Agora depende do Felipe Luiz convencer o agente dele, o Jorge Mendes. Acompanho os jogos todos do Flamengo e continuam a ser os melhores e muitas felicidades para a nação. Já superou a sua equipe de 2019 ou ainda não? Essa equipe Não, agora. a de 2019 foi 34 vitórias consecutivas, ainda só vamos nas 10.